Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 9, que iniciamos a semana passada. E hoje nós vamos ler ou relembrar aí a leitura do verso 11 em diante, uma vez que na semana passada nós trabalhamos com os 11 primeiros versos. Apocalipse capítulo 9, vamos ler a partir do verso 12 então, de 12 a 21. Eu convido os irmãos, mesmo assentados, de modo atento às Sagradas Escrituras, acompanhem a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Oremos mais uma vez ao Senhor, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome, mais uma vez, nesse culto que estamos prestando a Ti, e nesse momento clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique, nos dirija no meditar da Tua palavra, e que assim possamos não apenas compreendê-la, mas com a Tua ajuda colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para falar ao coração dos meus irmãos e no meu próprio coração, e assim, ó Deus, glorificamos o nome do Senhor, cientes de que a Tua palavra é fonte de vida a todos aqueles que têm ouvidos abertos para ouvir. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos semana passada, tratando um pouquinho sobre o capítulo 9, mas considerando aqueles que estão conosco aí, me permita fazer uma breve recapitulação. E nós já vimos então que o livro do Apocalipse tem como objetivo tratar das questões dos últimos dias esses que já estamos vivendo, registrando a visão que João recebeu em paralelos específicos e progressivos. Nós estamos aqui no 3º paralelo. Nós já tratamos do período das 7 igrejas, nós já tratamos da questão dos 7 selos, agora estamos nas 7 trombetas. Mas são períodos paralelos que é só nesse método literário progressivo e em paralelismo que o livro é escrito. É uma característica de todos os livros escritos pelos judeus, em especial na Bíblia toda. No capítulo 1 nós temos o propósito do livro apresentado, mostrando Jesus Cristo como seu protagonista e resumindo o fato da sua vitória. Nos capítulos 2 e 3 nós temos a primeira seção, ou a primeira parte do livro,
que traz uma palavra de exortação e consolo para as igrejas, as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, para que fiquem firmes e fiéis até o fim, apesar da perseguição, apesar dos falsos profetas e heresias que podem surgir, e apesar até mesmo da apatia espiritual. Nos capítulos 4, 5, 6 e 7, que trata da segunda sessão, nos explica sobre a autoridade de Cristo, por que ele foi assunto ao céu, o desfecho na história do mundo com a abertura do livro selado, com os 7 selos, e todos os eventos que viriam, e de um modo especial sobre os crentes, que com a abertura do primeiro selo é dado a eles a autoridade de levar o evangelho pelo mundo inteiro, saindo vencendo para vencer, mas como consequência, o próprio inimigo da igreja se levantaria, trazendo uma série de privações, perseguições e lutas para a igreja. Essa igreja culminaria, inclusive, sendo perseguida e morta, e os mártires, as almas dos mártires que já foram elevados até a presença de Deus, clamariam diante do Senhor para que Deus viesse julgar aqueles que os haviam matado, perseguido. E a própria igreja, em perseguição, também apresenta diante de Deus a sua oração. E é esse contexto que inicia, então, a terceira sessão, o capítulo 8, que começa aí com mais essa transição, mostrando a abertura do último selo e, ao mesmo tempo, o início das 7 trombetas. É importante dizer, como nós sempre temos reforçado, que essa sessão, ou essa terceira sessão, não é cronologicamente após as 2 anteriores, mas é tudo junto, misturado, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Nós vemos então que enquanto a igreja prega o evangelho, ela sofre perseguição por isso, ela sofre com a apatia de alguns, com o perigo das heresias, mas enquanto que os crentes são bem-sucedidos nessa tarefa da evangelização, e enquanto isso são perseguidos duramente e sofrem até mesmo o martírio, porém, enquanto eles sofrem, eles oram. E mesmo depois de mortos, as almas dos mártires cristãos clamam diante do Senhor, do trono do Senhor, pela sua justiça. Isso aqui é o pano de fundo para essa terceira sessão. Em resposta à oração dos santos, nós temos então a terceira sessão que é iniciada aí no capítulo 8. Sendo assim, então, esse capítulo, tratando das primeiras trombetas, enfatiza a oração dos santos, né, dos crentes em Cristo, e traz a resposta de Deus para elas. E a resposta de Deus para a oração é a aplicação de juízo sobre o mundo, na figura das trombetas. Então a ira de Deus é manifestada, não de um modo total, de modo parcial. Há uma ênfase dizendo em toda essa sessão sobre 1/3 dos homens, né, sobre 1/3 dos ímpios, trazendo ais sobre os que moram na terra. Nós já tratamos do primeiro ai, que é assim que começa a sessão que nós lemos, né? Verso 12 diz, o primeiro ai passou, tratando aí das 5 primeiras trombetas. Então existe uma alusão às 10 pragas do Egito, onde o povo de Deus, mesmo vivendo entre os egípcios, sendo preservados e perseverados ali, as pragas vieram sobre os ímpios, sobre os egípcios. Enquanto nós olhamos aqui para Apocalipse e vemos que os selos apontam mais para a perseguição aos crentes, aos cristãos, as trombetas apontam para a ira de Deus sobre os ímpios. E mesmo os crentes estando presentes no mundo, da mesma forma que aconteceu lá no Egito, Deus manifesta sua ira sobre os ímpios, preservando assim os seus. Desse modo, então, o capítulo 8, 9, ele vai iniciar a terceira sessão e nos fala aí sobre as trombetas, tratando da ira parcial, porque é só sobre 1/3 dos homens, a ira parcial de Deus sobre os ímpios. Nós já estudamos isso no capítulo 8 e vimos que a ira parcial de Deus sobre os ímpios, primeiro, é uma resposta às orações dos crentes perseguidos e uma resposta ao desprezo dos ímpios em relação à lei de Deus. Na semana passada, na liturgia, nós lemos os textos que tratam da vitória que Jesus estava dando sobre os crentes para pisar em escorpião e
serpentes, mostrando que nós temos uma autoridade dada por Deus no mundo espiritual, apesar de toda a perseguição. Mas vimos hoje que mesmo tendo esse grupo que foi alcançado pela graça do Senhor e se achegou para a luz e é salvo mediante a obra de Cristo Jesus, existe um grupo maior que rejeitou a luz, que não amaram a luz e não se achegaram para a luz. Amaram mais as trevas, como foi dito lá no texto de João capítulo 3. E por amarem as trevas, praticam o que é mal, praticam aquilo que desagrada a Deus. Essa mesma turma que não se achega para a luz, porque suas obras são más, é a turma que Paulo, em Romanos capítulo 1, vai dizer que mesmo diante de toda a revelação geral de Deus, despreza a existência de um Deus e vive como se ele não existisse, desprezando a sua santidade, desprezando a sua grandeza, desprezando o seu poder, desprezando a sua palavra. E por isso tais homens são considerados indesculpáveis. E o próprio Deus os deixa, os entregou às suas próprias paixões, às suas próprias inclinações e aos seus próprios desejos. Por isso esses homens vivem a vida gostosamente, como se tivesse tudo bem. Eles não estão preocupados com a luz, com a palavra do Senhor, com as promessas. Estão fazendo aquilo que o coração deseja, aquilo que a mente produz, aquilo que as próprias pulsões carnais, os desejos carnais, acabam motivando a existência deles. Então, a primeira demonstração da ira parcial de Deus, segundo a primeira trombeta, é porque eles desprezam Deus e a sua lei e ainda perseguem aqueles que se achegam para a luz. Nós já vimos também que essa ira parcial de Deus sobre os ímpios é uma amostra que aponta para o juízo final, que vai ser um juízo completo, no dia que o Senhor preparou para julgar todos os homens. Vimos também que essa ira parcial de Deus manifesta a soberania de Deus sobre tudo e todos. Ninguém está isento da ação soberana, poderosa do Senhor. E aí no capítulo 9, que começamos semana passada, somando a essas primeiras trombetas, são agora associados os 3 ais. Dá uma olhadinha aí comigo. Em Apocalipse capítulo 8, mantenha a sua Bíblia como de costume aberta, né? No verso 12, que trata da 4ª trombeta, no final aí, no verso 13, nos é dito assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Foram as 4 primeiras, são 7 no total, então nós temos aí mais 3 ais. Porque, tendo como foco os que moram na terra. Nós já vimos que essa expressão, os que habitam na terra, os que moram na terra, apontam mais especificamente para aqueles que desprezam a Deus, aqueles que não têm o selo de Deus e por isso são perseguidos, né? Aqueles que, no capítulo 9, no verso 4, vai dizer: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente causasse dano a quem? Aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, que não têm o modo de pensar segundo a cosmovisão de Deus, a cosmovisão bíblica, que não entenderam, ainda não tiveram o entendimento aberto para compreender quem Deus é e aquilo que Deus quer, e que por isso não guardam a palavra de Deus e muito menos o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Essas trombetas têm como alvo maior tais homens, que não se achegam para a luz, que preferem as trevas, e tais homens que não conhecem ou reconhecem a grandeza de Deus e que por isso são indesculpáveis, vivendo de uma maneira deplorável em práticas corruptas, promíscuas, idólatras, perniciosas em todas as áreas, como Paulo faz aquela listinha lá para a gente no capítulo 1 de Romanos. Na semana passada, então, nós vimos que desse primeiro ai, refere-se ao fato de que a ira parcial de Deus sobre os ímpios
Deus permite tormentos produzidos pelo próprio Satanás e seus demônios sobre os ímpios. O capítulo 9, no início, de 1 a 11, vai tratar então dessa quinta trombeta, que não tem o objetivo de conduzir os homens à morte, mas de causar dor, de causar dano, como a picada do escorpião. Depois do verso 12 em diante, a ideia muda para um cavaleiro, cuja cauda é de serpente. Enquanto escorpião, a picada do escorpião, provavelmente, geralmente não mata ninguém, mas traz uma dor miserável, a picada de uma serpente já gera morte. Então essa é a discussão. E quando você olha lá para o Evangelho, Jesus diz que os crentes lavados no seu sangue, enviados, chamados por sua graça, sobre esses foi dada a autoridade para pisar em quem? Nos escorpiões e na própria serpente. Então esses danos causados pela quinta, sexta trombeta, foca os que não têm o selo de Deus, ou seja, os não crentes. Se você nasceu de novo, se você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você se achegou para a luz, se você é alvo da graça, do amor de Deus, você não tem que se preocupar com as trombetas. Mas se você faz parte só dos amigos do Evangelho, mas que não se entregou a Cristo, que não reconheceu o seu pecado, se arrependeu e tem fé verdadeira em Cristo, então essa mensagem deveria te preocupar. Porque essa mensagem é justamente para aqueles que não têm o selo de Deus, para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que não se achegaram até Deus, que não se aproximam da luz e que têm desprezado a Deus e a sua palavra. E aí então, nessa primeira parte do capítulo 9, a quinta trombeta, diz que então Deus permite que Satanás venha trazer dano, tormento sobre os homens. Então, nós vemos o texto apresentando aqui Satanás como líder desses escorpiões, desses demônios, e com o objetivo de trazer então dano para aqueles que não temem a Deus. São tormentos espirituais, psicológicos e morais, mas que não visam a morte, mas a perturbação. Como nós dissemos, dói, mas não mata, apesar dos homens desejarem a morte. Aqueles que estão sendo atormentados por Satanás até desejam a morte, desejam morrer, mas ela não vem. Esse é o primeiro ai, né? Veja que há um tempo, é o tempo da vida deles. Do verso 7 a 11, nós vemos um paralelo lá, que reforça a permissão dada a Satanás, chamado aqui de Apolion, né? O rei dos gafanhotos, ou o destruidor, como nós vimos lá em Joel na semana passada. E esses símbolos então servem para descrever aí que tais seres usam estratégias para atormentar o homem ímpio, causando dano, causando dor, causando tristeza, causando depressão, desejo pela morte. Isso foi o que nós vimos na semana passada a respeito da quinta trombeta e, consequentemente, do primeiro ai. Hoje, caminhando um pouquinho mais aqui, nós vamos chegar a partir do verso 12 aí, que trata do segundo ai. Esse segundo ai, como você viu, não termina na leitura. Esse segundo ai só vai terminar mais à frente, lá no capítulo 11, no verso 14. Dá uma olhadinha lá no capítulo 11, verso 14. Passou, está escrito aí, passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, nós vamos tratar do capítulo 9, porque o capítulo 10 e o capítulo 11 são parênteses, que nós vamos estudar depois, mas que está junto e misturado com tudo que está acontecendo até agora. Tudo bem? Então, nessa sexta trombeta, que é o foco aqui do capítulo 9, do verso 13 em diante, aponta para o fato de que a ira parcial de Deus sobre os ímpios determina guerras e conflitos específicos. Por que acontece guerra? Nossa, o mundo, nós estamos no século 21 e os caras ainda estão fazendo guerra. Por quê? Porque faz parte dessa trombeta de Deus para aniquilar 1/3 dos homens. Principalmente 1/3 dos homens ímpios. Por que eu digo que é determinado por Deus?
Veja o que diz aí o verso 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para o quê? Para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. Ou seja, eles foram soltos para realizar um tormento de morte sobre os ímpios, com hora, dia, mês e ano marcado. Dentro da soberania, da grandeza de Deus. Não acontece porque acontece. Acontece porque foi já estabelecido, já foi determinado. Você pensa, pastor, mas por que está tendo a guerra da Ucrânia lá com a Rússia? Segundo a visão da 6ª trombeta, estava determinado, porque essas guerras, esses conflitos, Hamas com Israel, né, seja lá quais outros nós tivemos aí, vão começar na hora marcada, porque faz parte da aplicação da ira parcial de Deus sobre os homens ímpios. Se mata ímpio, é trombeta. Aí os crentes que morrem nessas guerras, pastor, faz parte dos selos. Tudo bem? Porque dentro dos selos, o próprio inimigo também vem perseguir a igreja. Mas o foco aqui são as trombetas. Os homens descrentes. Como eu já falei, capítulo 9 começa o 2º ai, que só termina lá no capítulo 11. E o capítulo 10 e 11 são 2 parênteses que nós vamos tratar depois. Porém, o foco aqui ainda é a aplicação da ira parcial de Deus sobre os ímpios. O termo que aparece aí no verso 14, quando diz assim, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto a quem? O grande rio Eufrates. O rio Eufrates representa o antigo império babilônico, irmãos, que é sinônimo de mundo no contexto dos oráculos bíblicos. Toda vez que você fala de Eufrates, toda vez que você fala de Babilônia, toda vez que você fala do Império Babilônico, você está referindo-se a todo mundo ímpio. Lembrando que a Babilônia foi um império ímpio que Deus usou para derrubar Israel por conta da sua desobediência. Então, essa é a representação do Eufrates ou da Babilônia aqui. Nós vemos também outra característica, que aqui na 2ª parte, ou no 6ª trombeta, o escorpião dá lugar para a serpente. Nos versos 1 a 11, o foco é o escorpião, para causar dor, para causar dano. Aqui, lá no verso de número 19, se encontra, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com o quê? Com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Então o escorpião da 5ª trombeta dá lugar agora ao símbolo da serpente. Agora, não é mais sofrimento, não é mais tormento, agora é morte, não apenas dor. Os símbolos das trombetas ainda seguem o padrão dessa 1/3, né, da terça parte dos homens, gerando morte. Veja aí o verso 15. Foram então soltos os 4 anjos para que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. E aí como que eles vão fazer isso? Verso é um número exorbitante, né? 20.000 vezes 10 milhares. Esse é o número que João ouviu. E aí o verso 17 diz: assim nessa visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, a ideia de destruição. E da sua boca saía o quê? Fogo, fumaça e enxofre. Isso refere-se às guerras, irmãos. Fogo, fumaça e enxofre. Então nós vemos que eram guerras, conflitos específicos, com hora, dia, mês e ano determinado, para matar uma terça parte dos descrentes. Fogo, fumaça e enxofre refere-se a todas as questões relacionadas às guerras. E eu quero chamar a sua atenção que tudo isso como manifestação da ira parcial de Deus sobre os ímpios. Tudo isso sob a permissão de Deus. Então nós teremos guerras, de tempos em tempos isso será
manifesto, como ainda princípio, né, das dores, como parte do início da grande tribulação, mas tudo isso com o propósito de Deus aplicar parcialmente da sua ira, em especial sobre a figura do ímpio. Hora, dia, mês e ano determinado. Então, ainda tratando dessa sexta trombeta, né, nós vemos que além de determinar guerras e conflitos como manifestação da ira parcial de Deus, o sexto ponto aqui do capítulo 8 e 9, como a manifestação da ira parcial de Deus sobre os ímpios, é que, ainda como característica, os homens ímpios não se converterão. Irmãos, são 6 trombetas tocando para trazer da ira parcial de Deus sobre os homens. Trazendo angústia, trazendo dificuldades, trazendo tormentos, trazendo morte. Só que ao invés desses homens se dobrarem diante do senhorio de Jesus Cristo, eles blasfemam contra Deus, continuam se afastando da luz de Deus, continuam negligenciando a revelação de um Deus soberano, continuam desprezando a igreja, a palavra de Deus e o trabalho do reino do Senhor. Ao invés de se prostrarem vendo todas essas tragédias, essas trombetas sendo aplicadas sobre a humanidade, eles mantêm a prática dos seus pecados. Veja o que diz aí a partir do verso 20. Os outros homens, ou seja, os que não morreram, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, o que acontece com eles? Não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar aos demônios e aos ídolos, seja ídolo de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, ídolos que não podem ver, não podem ouvir, nem podem andar. Eles não se arrependem da idolatria. Eles continuam adorando e servindo a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eles transformam a verdade de Deus em mentira e continuam religiosos, porém não se achegando para Deus. Continuam adorando a demônios em todos esses cultos que exaltam a figura das trevas, continuam adorando a ídolos em todas essas religiões onde as imagens, as relíquias, as figuras, os desenhos assumem uma postura sacra e litúrgica e intercessória sobre os homens. Eles não deixam a idolatria. Mesmo vendo todas essas manifestações parciais da ira de Deus, vendo todo esse sofrimento sobre a humanidade como demonstração justa da ira de Deus sobre aqueles que o rejeitam, as pessoas não se achegam para o Senhor. Elas continuam ensoberbecidas na sua própria vaidade, nos seus corações, nos seus desejos, engolfadas nas buscas pelos seus próprios prazeres. Além de não deixar a idolatria, o verso 21 diz: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Olhando ainda para o final aqui do capítulo 9, então nós vemos que em sua soberania, Deus mantém a ausência da sua graça salvadora sobre os ímpios, que continuam a desenvolver os seus planos iníquos de idolatria, violência, o assassínio, abominações, imoralidades, desvios morais, provenientes daqueles que vivem nas trevas e que mudaram a verdade de Deus em mentira, como nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32. Com a sexta trombeta, os homens ímpios sofrem tormento, violência, morrem, mas o restante continua sem arrependimento. Continua blasfemando contra Deus, continua se levantando contra a igreja,
continua perseguindo a Santa Igreja do Senhor, perseguindo aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, e aí o ciclo se mantém durante todo esse período. A igreja ora e Deus manifesta a sua ira sobre os ímpios. Os ímpios perseguem a igreja ora, clama, e Deus manifesta a sua ira parcial sobre os ímpios. Só que não tem caráter salvífico, não é para gerar arrependimento no coração dessas pessoas, porque elas continuam obstinadas na prática da imoralidade, continuam obstinadas na prática da idolatria, continuam obstinadas nas práticas da pecaminosidade. Muito provavelmente você já viu isso acontecer. Pessoas próximas da gente, onde você vê claramente, por elas desprezarem a Deus e a sua palavra, receberem uma justa ira de Deus, e ao invés das pessoas se achegarem ao Senhor, ela murmura, ela reclama da vida. E não para com as suas práticas perversas. Nossa geração teve a oportunidade de ver uma dessas grandes trombetas de Deus, que foi a pandemia. Quando essa vinha sobre a vida dos crentes, os crentes clamavam mais a Deus, buscavam mais a Deus, chegavam mais a Deus. Mas quando, como selo, mas quando isso vinha como trombeta sobre os ímpios, ao invés deles se arrependerem e se aproximarem de Deus, o que eles faziam? Murmuravam, reclamavam e voltavam às práticas iníquas e perversas, dizendo, aí, já que eu não morri, deixa eu aproveitar. E se engolfam cada vez mais no próprio vômito da promiscuidade, da idolatria e da perversidade. Eles não se arrependem. E é assim que vai continuar até o dia final. Como nós vimos, a salvação não depende de quem quer ou de quem corre quando estudamos Romanos capítulo 9. É graça. E isso, irmãos, traz um peso muito maior sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se nós já temos os olhos abertos, os ouvidos abertos para o Evangelho do Senhor, entendemos aquilo que Cristo fez por nós, nós não estamos contados entre os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O simples fato de você reconhecer que é pecador e precisa de Deus é prova de que o Espírito Santo de Deus tem atuado na sua vida. Talvez você não seja um crente como deveria ser. Mas o fato de você estar aqui com os ouvidos abertos, atentos à palavra do Senhor, mostra que o Senhor o chamou. Que o Senhor o vocacionou em algum momento da sua vida. Então pare de viver como se você fosse ímpio. Assuma um compromisso sério diante daquele que te salvou. Não viva e não despreze a obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário em seu favor. Mas assuma um compromisso de viver piedosamente nele. Uma nova criatura. Se envolva na obra do Senhor. Continue proclamando as virtudes daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Porque os ímpios não farão isso. Eles se mantêm na impiedade. Abra sua Bíblia rapidamente lá em Apocalipse, capítulo 22, mostrando aqui o paralelismo do livro de Apocalipse, que está tratando o mesmo assunto em todos os capítulos. Lá no capítulo 22, a partir do verso 10, você tem a seguinte exclamação. Quando estava no fim do registro, é dito para João, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro. Não cele por quê? Porque já está acontecendo. Porque o tempo está próximo, o tempo é chegado. Essa é a grande verdade. Verso 11. Continue o injusto fazendo o quê? Injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo. Agora, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Irmãos,
todo o processo desse período, até o dia final, com a vinda de Jesus, aqueles que já foram alcançados pela graça do Senhor precisam viver dia a dia como sendo justos e santos. Por mais que demore, ou que aparentemente demore a vinda do Senhor, o que se espera de você é que em todas essas manifestações, seja dos selos, seja das trombetas, seja dos flagelos, dos trovões ou de qualquer outra coisa, você continue glorificando a Deus, vivendo em justiça e santidade. É isso que o texto está dizendo. Porque os ímpios vão continuar vivendo na impiedade, na injustiça, na promiscuidade, na imundícia. E se você se associar a eles, ao invés de ser justo e santo, você vai se macular. E o que Deus quer é que mesmo diante de todas essas circunstâncias que estamos vendo acontecer dia a dia em nosso mundo, você que foi alcançado pela graça do Senhor, viva em justiça e santidade. Mesmo sabendo que os ímpios continuarão vivendo a vida de idolatria, violência e promiscuidade. A manifestação da ira parcial de Deus sobre os ímpios mantém a dureza do coração de tais homens. Nós vemos, voltando aqui para Apocalipse 9, nós vemos mais uma vez que a salvação, irmãos, é fruto dessa ação graciosa e grandiosa de Deus. Ele nos deu vida estando nós mortos. Se não fosse a obra de Cristo em nosso favor, nós estaríamos na mesma condição dos homens ímpios. É graça. Por meio da obra de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu e nos lavou com o seu sangue. Os ímpios se mantêm na impiedade porque não passaram por essa experiência do novo nascimento. Mas aqueles que passaram pelo novo nascimento, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então viva como um filho de Deus. Olhando para o contexto final de Apocalipse 9, a sexta trombeta, pouquinho antes da sétima, nós vemos que antes aí, inclusive da sétima trombeta, que começa lá no final do capítulo 11, que é ao mesmo tempo o terceiro ai, que nada mais é do que esse terceiro ai, o juízo final e a aplicação não parcial, mas agora total e definitiva da ira de Deus sobre os ímpios. Estes sempre vão viver alheios e confrontando a vontade revelada do Senhor. Irmãos, a nossa postura diante de Deus como salvos é viver em justiça e santidade diante de Deus, independente deste mundo tenebroso, cujos homens ímpios vão continuar indo de mal a pior, praticando toda a sorte de perversidades. E é por isso que a palavra do Senhor diz para não nos associarmos a eles. Na visão bíblica, tudo tem a ver. Não tem problema eu ir lá participar com eles. Né? Não tem nada a ver. Na visão bíblica, tudo tem a ver. Ou você anda como luz, ou você abraça as trevas. Não tem como servir a dois senhores. Se você é nascido de Deus, 1 João vai dizer, você não vive na prática da injustiça. E nem vive pecando. Mas você vive, como diz Paulo, para agradar aquele que te arregimentou. Aquele que te chamou para servi-lo até o fim. Os ímpios não querem isso. Eles sofrem, até morrem. Vêm os outros morrendo. Como característica da aplicação parcial da ira de Deus. Mas continuam endurecidos. Sem arrependimento para a salvação. Sabe o que é pior dessa história toda, irmãos? Não é o fato de Deus, na sua soberania, reservar vasos de honra para a salvação e vasos de desonra
para a condenação e o juízo eterno. É soberania de Deus. Mas a tristeza é que aqueles que foram chamados para serem vasos de honra, viverem a vida nesse mundo como se não fossem vaso de honra, desprezando ao Senhor, vivendo uma vida como se fosse ímpio. Se você teve a graça de ter sido alcançado pelo amor de Jesus Cristo, e Ele te chamou para viver uma nova vida, nascer de novo, se você recebeu o poder de ser feito filho de Deus, porque crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, viva como um filho de Deus, como aquele que tem o selo de Deus na fronte. Porque esse mundo já está cheio de ímpio, miserável, vivendo na sua impiedade. Nós precisamos de ter crentes fiéis a Deus que sejam de fato luz no meio desse mundo tenebroso de trevas. Para que pelo menos até o final, aqueles que o Senhor separou para a sua própria glória, possam saber com quem eles podem andar e confiar, olhando para a nossa vida e nos vendo como esse farol, essa luz que brilha diante dos homens, para que tais homens vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. Concluindo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 9, Deus, como soberano, tem direito de fazer do mesmo barro um vaso de honra, outro de desonra. Logo, diz Paulo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece, como fez com Faraó, a quem lhe apraz. Existe um contraste da sessão anterior com essa aqui em Apocalipse. Na sessão anterior de Apocalipse, dos selos, os eleitos que recebem o selo de Deus são justificados no sangue do Cordeiro, ou seja, na obra de Cristo. E enquanto aqui, nessa outra sessão das trombetas, os homens que não têm o selo perseguem a igreja, mas sofrem toda a sorte de tormento, violência e morte, porém não reconhecem o verdadeiro Deus. Mantêm-se na iniquidade e na impiedade, para sua própria destruição. Se você tem ouvidos abertos para ouvir, se você recebeu o entendimento para entender, saiba que Deus, como prometeu na profecia de Joel, derramou do seu Espírito sobre os seus, e é fonte da nossa proteção contra os gafanhotos, contra Satanás e os seus demônios. Eles não podem nos tocar, pois Jesus nos guarda, como diz 1 João 5. Mas, o que acontece conosco, os crentes, enquanto dos ais sobre os ímpios? Enquanto o diabo está atormentando os ímpios com tormentos e sofrimentos, e as guerras estão ceifando os muitos ímpios, como nós vimos. O que está acontecendo com os crentes? É isso que vai ser tratado. O que se espera de nós, como cristãos, é justamente o que vai tratar o capítulo 10 e o início do capítulo 11, como um parênteses, falando aos crentes do que Deus espera de nós. Você já sabe o que Deus espera de nós, porque eu já te dei o espólio hoje. Que você vive em justiça e santidade. Só que no capítulo 10 ele vai ampliar isso. E vai dizer para você que nesse andar em justiça e santidade, você precisa guardar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Por isso, dando uma olhadinha rapidamente aí no título que deram o capítulo 10, você vai ver aí, ó. O anjo, os 7 trovões, João e o livrinho. Esse livrinho se apresenta como o Evangelho. Enquanto Deus está manifestando a ira sobre os ímpios, a gente tem que continuar pregando o Evangelho em justiça e em santidade. O capítulo 11, qual que é o título que deram aí? Ordens para medir o santuário de Deus. E as 2 testemunhas mártires. Que trata do fato de que Deus está medindo a sua igreja para saber quem de fato está perto do altar.
Não basta estar na igreja, não basta estar no santuário. É preciso viver como verdadeiro crente. Mas isso nós vamos tratar na sequência aqui de Apocalipse, tratando do capítulo 10, do capítulo 11. O que eu quero que você guarde, irmãos, é que nesse momento de últimos dias que estamos vivendo, Deus continua soberano e Cristo está reinando sobre tudo e sobre todos. E no propósito eterno do Senhor, está previsto que a sua igreja seja encontrada em justiça e santidade, proclamando as virtudes do Senhor em todas as nações. Enquanto ela faz isso, ela vai receber da perseguição dos ímpios e do próprio Satanás. Mas Deus nos fortalecerá. Deus nos preservará até o fim. E aplicará de tempos em tempos de uma ira justa sobre os ímpios. Porque enquanto as trombetas estão recaindo sobre os ímpios, eles dão um respiro para a igreja. Depois que termina a trombeta, voltam a perseguir a igreja. E esse ciclo vai ser contínuo até a volta de Cristo. Por isso que na primeira sessão Jesus diz para a igreja ser fiel até a morte. Porque a perseguição vem, de uma forma ou de outra. Mas o que se espera de você, chamado, crente em Cristo Jesus, lavado no sangue do Cordeiro, nascido de novo, é que você viva de um modo justo e santo, glorificando o Senhor, guardando a sua palavra, o testemunho de Jesus, até o fim. Que Deus assim nos abençoe. Amém?